E abra a sua Bíblia no Salmo em que inspirou o monge Agostinho, o monge agostiniano, Martinho Lutero, a compor essa canção que nós acabamos de louvar agora. Você sabe qual salmo? Sabe? Em qual salmo o monge agostiniano Martinho Lutero se inspirou para escrever essa canção, cujo título é Castelo Forte, e foi escrita no século XVI? Como eu costumo brincar lá na turma, lá onde eu dou aula, valendo uma mariola quem acertar, valendo um lanche. Aí você olhou o meu esboço, né? Salmo 46. Isso. Salmo 46. Deixa aberto aí, por favor. O Salmo 46 era o salmo favorito de Martinho Lutero. E diante das lutas, das ameaças, diante de algum problema, e ele enfrentou muitos problemas, muitas ameaças, muitas perseguições, e então ele convocava as pessoas que estavam ali próximo a ele, e ele dizia o seguinte: venham, vamos cantar o Salmo 46. Então eles cantavam, junto com Martinho Lutero, o Salmo 46. E o Salmo 46 fala justamente disso, desse Deus que é torre segura, desse Deus que é castelo forte. O Salmo 46, ele era cantado pelos coraitas, que eram os filhos de Corá, que eram levitas, que auxiliavam os sacerdotes nas grandes celebrações. Então, quando se tinham grandes celebrações, os coraitas, então, iam à frente do povo, iam cantando, celebrando, louvando ao Senhor, dizendo que castelo forte ou torre segura era o Senhor. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Então, esse salmo é um salmo de celebração. Mas tem uma mensagem de ordem extraordinária, porque tem uma mensagem que fala de segurança, que fala daquele que nos dá estabilidade, que fala daquele que cuida, que fala daquele que protege. Talvez para nós, que estamos muito distante de vermos, até nas nossas arquiteturas, pelo menos, acho que o castelo mais próximo que nós temos aqui, ou a ideia de castelo, né, seja para o lado ali da Zona Sul, né, ou indo ali para a BR-040, o Castelo de Itaipava. Mas no século XVI, e principalmente na época de Martinho Lutero, na Alemanha, ele entendia muito de castelo, ele sabia o quanto o castelo trazia segurança, até porque ele ficou em alguns castelos escondidos. E então ele vai dizer que Deus é um castelo forte. Mas o salmista também vai dizer que Deus é a nossa fortaleza poderosa, ou Deus é a nossa torre segura. Vamos ler, então, o Salmo 46. E esse salmo que era cantado é muito interessante, porque ele era cantado da seguinte forma. É claro também que, no passado, as escrituras não tinham versículos, né? Os versículos foram colocados posteriormente para facilitar a vida dos eleitores. Mas os 3 primeiros versos, todos cantavam. Aí o verso 4, 5 e 6 era o dirigente que cantava. Aí o verso 7, que é o refrão, o verso 7 e o 11 são refrões. E aí então todos cantavam. E o verso 8, 9 e 10 era o dirigente que cantava. Mas veja aí, o Salmo 46, o Salmo que fala desse Deus que é torre segura, que é fortaleza poderosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem
no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Verso 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aí o refrão: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aí o último refrão: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. O refrão, se a gente olhasse talvez na sua versão, pode ser também traduzido como: Deus é nossa torre segura. No finalzinho, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Poderia dizer: o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E isso, para o povo de Jerusalém, é de fácil associação. Porque a cidade de Jerusalém, ela era cercada por muros, mas, na verdade, não esses muros que nós temos em nossas residências, ou que nós costumamos ver nas residências aqui, ou nas nossas construções ou edificações. Os muros de Jerusalém, geralmente, eles tinham 3 metros de largura, eram muralhas, né? Então, haviam 34 torres de vigia, porque esses muros cercavam a cidade de Jerusalém. E tinham 12 portões de entrada, ou 12 portas. Quando vocês vão olhando, tinha a porta da ovelha, a porta disso. Então, 12 não, 10 portas. 10 portas de entrada. E eram portas muito grandes, ou portões muito grandes. E então, para adentrar e invadir Jerusalém, era preciso ultrapassar esses portões e era preciso vencer esses muros. E essa associação para aquele povo é muito fácil. Então, pensar nesse Deus que é uma torre segura, que é uma fortaleza poderosa. E aí, à luz das Escrituras Sagradas, em quem nós podemos confiar realmente? E aí o salmista vai dizer que ele colocou a sua confiança em Deus. Mas por que ele colocou a sua confiança em Deus? E aí ele vai descrevendo e vai cantando, os coraitas vão louvando. Primeiro, ele vai dizer que Deus é. É muito interessante isso, porque ele começa esse salmo não falando do que Deus havia feito, porque ele poderia começar a falar desse Deus, Jorge, que havia libertado o povo lá do Egito, que havia conduzido o povo pelo deserto, que havia feito o povo adentrar a terra prometida. Poderia começar falando do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e não estaria errado, não estaria equivocado. Mas ele vai justamente começar, e não apenas começar, mas afirmar: Deus é. Deus é o quê? Deus é socorro bem presente nas tribulações. Podemos confiar em Deus, irmã Fran, porque Deus é. Esse Deus que age na história, esse Deus que é um Deus da história, esse Deus que está presente na história. Ele não apenas agiu no passado, ele há de agir no futuro, mas ele está agindo no presente.
E esse Deus que é, isso significa que ele é presente e que ele está presente. É um Deus que ouve, é um Deus que vê. Se ele é presente, irmã Mônica, isso quer dizer que ele não é ausente. Ah, talvez possam pensar, mas pastor, é algo de ordem óbvia. Sim, mas às vezes nós nos esquecemos. Deus não foi e nem será. Ele é. Ele é sempre presente. Isso significa que ele é um Deus que vê e é um Deus que ouve. Veja lá o Salmo 34, verso 15, por gentileza. O salmista vai falar desse Deus que é presente. Davi também teve a experiência com esse Deus que é presente. Quando ele fala que o Senhor é o meu pastor. Mas o Salmo 34, verso 15, diz o seguinte. Olha aí, por gentileza. Os olhos do Senhor repousam sobre o quê? Sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aqui a gente vê uma figura de linguagem que é muito utilizada nas Escrituras, que é dar forma humana a Deus, né? E a gente sabe que Deus é espírito, mas é o antropomorfismo, é um recurso utilizado para que a gente possa melhor entender ou tentar compreender Deus. E aí o salmista vai falar, olha, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E aí, sabe o que eu me lembrei? De alguns personagens das Escrituras que, diante de momentos muito delicados, experienciaram esse Deus que ouve. Agar, por exemplo, a serva egípcia de Sarai, diante ali da perseguição de Sarai, da humilhação, resolveu fugir para o deserto e estava ali, e estava grávida, provavelmente iria morrer ali no deserto. Mas Deus ouviu o clamor de Sarai. E aí, quando a gente lê lá no Salmo, ou em Gênesis 16, Sarai, então, dá o nome do seu filho de Ismael. Então, a irmã Iraci e o irmão Jorge Limeira têm um filho Ismael. A Eliane e o Guilherme também têm um filho Ismael. E eles sabem muito bem qual o significado de Ismael. Ismael é o quê? É Deus ouve. Ismael é Deus ouve. Eu não sei se tem algum Ismael aqui e se você sabe o significado do seu nome, mas significa Deus ouve. Deus ouviu o clamor de Agar quando ela estava lá no deserto. Deus ouviu e agiu. Mas ele ouviu e agiu porque ele é presente. Ele não é um Deus ausente. A gente poderia falar de Ana. Deus ouviu o clamor de Ana. Na experiência de Agar, também lá em Gênesis 16, diz que Deus viu o sofrimento de Agar. Mas aí a gente pode caminhar mais um pouquinho e só a título de reforçar esse Deus que é presente e não apenas esse Deus que ouve, mas esse Deus que vê, lembrar a orientação que Jesus dá sobre oração. Veja lá Mateus capítulo 6, verso 6. Mateus 6, 6. Olha o que Jesus vai
dizer àquelas pessoas que estão querendo aprender sobre oração, né? E que pediram: Senhor, nos ensine como nós devemos orar. E olha só que interessante. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, eu já falei, a ideia desse quarto aí é o tameion, e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que ouve, é isso que está aí? E teu pai que vê em secreto te recompensará. E é muito interessante que esse tameion, geralmente era um lugar da casa, na Palestina antiga, onde se guardavam as quinquilharias, aquelas coisas que eram pouco utilizadas, ficava no subsolo ali da casa. Então, era um lugar, até mesmo pela localização da casa, para que ninguém pudesse toda hora lhe incomodar. Mas mesmo lá no tameion, sabe, Luiz, Deus vê. Eu sei que, às vezes, algumas pessoas usam a ideia que Deus vê como algo aterrorizante. Olha, Deus está vendo, hein? Aí, para aterrorizar. Bom, Deus vê tudo. Mas Deus vê aqueles momentos em que nós estamos vivenciando situações difíceis, situações em que estamos sem saber o que fazer, situações em que não conseguimos ver saída, não conseguimos ver uma luz no fim do túnel. E aí, queridos, esse Deus que é fortaleza poderosa, esse Deus que, como Martinho Lutero escreveu na composição da sua canção, esse Deus que é castelo forte, esse Deus que é torre segura. Mas será que ele foi? Não, ele é. Ele é presente. E por ele ser presente, eu quero lhe dizer que ele está a ouvir o seu clamor, está a ver a sua situação, independente do local em que você esteja. Por isso, isso me leva a confiar, isso me leva a entregar-me totalmente e incondicionalmente. Por isso, uma sugestão diante dos momentos difíceis e também dos momentos tranquilos, não me esquecer do Salmo 46, fazer como Lutero, diante dos momentos difíceis, começar a cantar o Salmo 46, que é o salmo que fala desse Deus que é torre segura. Sabe, com esse Deus que é torre segura, eu e você teremos total certeza que jamais estaremos sozinhos, que jamais seremos abandonados, porque Ele é presente. Mas olhando para esse salmo e inúmeras lições, ele não apenas ele é presente, esse Deus é presente, mas ele é refúgio constante. Deus é o meu refúgio. E aí, a ideia de refúgio significa abrigo, significa proteção, significa amparo, significa segurança. Porque é justamente nesse Deus que é fortaleza poderosa, nesse Deus que é castelo forte, nesse Deus que é torre segura, que eu encontro refúgio para minha alma batida, para minha alma angustiada, para minha alma cansada. Por isso que o salmista vai me convidar, no Salmo 115, eu vou pedir para você abrir, e vai dizer, olha, Israel, encontre amparo e auxílio no Senhor. Vai dizer, a casa de Arão, encontre amparo e auxílio no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor e temem, encontrem amparo e auxílio no Senhor. Veja aí, por favor. Salmo 115, verso 9, 10 e 11.
Diz assim, o Salmo 115, verso 9, 10 e 11. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo, algumas versões está, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Verso 10, a casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Verso 11, confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Esse Deus que é presente e que nos ampara, que nos acolhe, que nos protege, que nos abriga. Martinho Lutero, ele sofreu graves ameaças de morte por justamente rebater alguns ensinamentos que estavam contrários às escrituras sagradas. E ali na virada do ano de 1521 para 1522, ele precisou se esconder. E ele encontrou um nobre, Frederico III, que era da Saxônia. E Frederico III o raptou, mas não para matá-lo. O raptou e o colocou no castelo de Wartburg e o deixou lá escondido. Ali ele encontrou refúgio, ali ele encontrou amparo, ali ele encontrou proteção, ali ele encontrou segurança. E eu já disse para os irmãos que foi justamente naquele momento de refúgio, de amparo, de abrigo, de proteção, que tudo indica que Lutero estreitou o seu relacionamento com Deus, que já vinha numa crescente, e que também foi capacitado pelo Espírito Santo para traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão. E a partir dali, então, as escrituras sagradas foram disponibilizadas para o povo, algo que naquele momento, no século XVI, era impensável, era até proibido. E aí, queridos, eu fico a pensar, talvez em alguns momentos, diante de, principalmente, situações delicadas, eu e você venhamos a buscar refúgio, amparo, abrigo, proteção em coisas ou em pessoas. Mas nada vai adiantar. Sabe por quê? Até mesmo essas coisas ou essas pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, elas não vão conseguir dar aquilo que nós necessitamos, porque somente a torre segura tem condições de nos abrigar, de nos proteger e de nos amparar. Está cansado, cansada, está sobrecarregado, sobrecarregada, busque refúgio, busque amparo na torre segura. Há um convite que Jesus fez, e esse convite continua valendo ainda hoje no século 21. Está lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E ele há de fazer o quê? Eu vos aliviarei. Talvez você esteja cansado, mas não o cansaço físico, que talvez um dia de descanso, um dia em que a gente consiga dormir um pouquinho mais cedo, ou dormir um pouquinho mais tarde, até mais tarde, a gente consiga repor as energias, mas é o cansaço da alma. Esse cansaço da alma que é causado pelas lutas da vida, pelos problemas, pelas adversidades, que quando vem, não vem doses homeopáticas assim, a conta-gotas, né? Quando os problemas vêm como uma tsunami. Mas Jesus está falando, filho, filha, pode vir. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu tenho condições de aliviar. Porque eu sou o refúgio que você precisa.
Eu sou o amparo que você está precisando. Eu sou o abrigo que vou lhe guardar. Deus é presente. Deus é abrigo. Deus é amparo. Deus é refúgio. Mas continua, queridos irmãos e amigos, diz que Deus é refúgio e fortaleza. A ideia de fortaleza, a gente poderia trilhar por algumas possibilidades, mas eu quero pegar uma aqui, porque esse Deus que é torre segura, além de proteger, de abrigar, de amparar, Ele nos fortalece. Quando nós estamos fracos, debilitados, e quando nós não apenas nos sentimos, porque isso vai além da questão de sentir, porque eu acredito que não é só comigo. Quantas e quantas situações em que nós nos encontramos e às vezes nós contribuímos para essas situações, outras vezes simplesmente, irmão Elci, elas surgem. E nós nos sentimos, ou nós realmente temos a total convicção que somos totalmente incapacitados para lidar com elas. Debilitados, não temos forças para lidar com ela. E aí, essa força vai vir de onde? Vai vir de quem? Da torre segura, do castelo forte, da poderosa fortaleza. É Ele que há de me fortalecer, que há de lhe fortalecer. Porque nós somos limitados, nós somos frágeis. Em nós não há força para resistirmos a algumas questões e vencermos algumas situações. Eu falei no domingo passado pela noite sobre a graça ser suficiente, e o Paulo descobriu que quando ele era fraco, aí é que ele era forte. Por quê? Quando ele reconhecia a sua debilidade, a sua fragilidade, ele entendia que era o poder de Deus que agia nele e através dele. Porque ele sabia que ele era fraco. Porque se dependesse dele, as coisas não caminhavam. Se dependesse dele, a missão que Deus havia lhe dado não haveria êxito. Se dependesse dele, aquelas questões, aquelas viagens missionárias, aqueles trabalhos que ele abriu, seriam um fracasso. Quando estou fraco, é que sou forte. Está cansado, cansada? Sabe quem tem poder para lhe fortalecer e me fortalecer? É o Senhor. Isaías fala sobre isso. Veja lá Isaías 40. Eu acredito que a maioria dos irmãos tem esse verso grifado aí em sua Bíblia. Esses dois versos, verso 30 e 31. Isaías 40, verso 30 e 31. Diz lá, olha. Isaías 40, verso 30 e 31. A minha versão diz assim: até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Agora o verso 31. Mas os que confiam no Senhor, o que acontece? Renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Porque têm as suas forças renovadas no Senhor. É o Senhor, irmãos. É o Senhor que renova as nossas forças. Porque Ele é nossa fortaleza. Lutero encontrou forças na torre segura, no castelo forte.
na fortaleza poderosa. Lutero teve que lutar, e literalmente lutar, contra o governo alemão, contra as autoridades ali do governo alemão. E foi uma luta grande. E ele teve que lutar contra as autoridades eclesiásticas. E ambas as autoridades queriam literalmente tirar a sua vida, acabar com a sua vida. E Lutero teve que lutar contra as suas lutas internas. Eu já disse aqui algumas vezes que Lutero, por diversas vezes, tinha crises de depressão e melancolia. Diversas vezes. Mas mesmo assim, encontrou forças na torre segura. Mesmo assim, cumpriu. Não foi perfeito. Lutero tem algumas lacunas na sua história terríveis, mas foi alguém extremamente usado por Deus. Mesmo tendo que lutar com inimigos externos, como o governo alemão e as autoridades eclesiásticas. E também lutar com questões de ordem interna, depressão e melancolia. Se queremos obter êxito diante das dificuldades da vida, nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Busque renovar as suas forças no Senhor. Esse Deus que é torre segura, que é castelo forte ou fortaleza poderosa, que é presente, que ouve e que vê, que é refúgio, que é amparo, que é abrigo, que é proteção, mas que é fortaleza. E a ideia de fortaleza que eu quero apresentar, ou acabei de apresentar, é que nos fortalece, é que nos dá força, é que renova a nossa força. Mas também essa torre segura que faz com que venhamos a resistir às tempestades da vida. Essa torre segura que faz com que venhamos a permanecer firmes diante das tempestades, dos terremotos, das tsunamis da vida. Veja lá no Salmo 46, olha só o que o salmista vai dizer, no verso 2 e o verso 3. Muito interessante aqui. O salmista vai dizer, olha, portanto, não temeremos. E ele vai dizer, olha, ainda que a terra trema e que os montes se afundem, nós não temeremos, olha, terremoto. Ainda que o mar fique agitado, não temeremos tsunami. Então, ainda que tudo ao nosso redor esteja numa tremenda instabilidade, ainda que tudo esteja numa tremenda confusão, nós não temeremos. Nós nos manteremos firmes. Ou melhor, a torre segura há de fazer com que venhamos a permanecer firmes. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas, ou nós mesmos, podemos trilhar por um caminho de colocar a nossa segurança, a nossa estabilidade, talvez em nossa capacidade intelectual. Ah, não, eu dou conta. A minha capacidade intelectual, a minha capacidade de poder resolver as questões, isso me mantém estável. Talvez nos seus recursos financeiros. Ah, mas o meu emprego tá seguro, me mantém estável. Talvez em coisas. O mundo é estável, irmãos. O mundo é instável. E somente esse Deus que é nossa torre segura há de nos dar condições de nos mantermos firmes para resistirmos às tempestades da vida, os terremotos, as tsunamis da vida. Como isso faz diferença? Quando estamos seguros no Senhor. Porque somente na torre segura encontraremos estabilidade e resistiremos
às instabilidades da vida. E penúltimo, já trilhando para o final. A torre segura, o castelo forte, a fortaleza poderosa, há de nos proteger de perigos e ameaças. É muito interessante quando o salmista vai dizer lá no verso 5, Deus ajudará desde manhã. Algumas versões está antemanhã. Porque os inimigos atacam muito cedo, né? E aí o salmista vai dizer, olha, Deus está atento. Mesmo que os inimigos venham ao romper do dia, Deus não vai ser pego de surpresa. Deus vem em nosso auxílio mesmo de manhã. A qualquer instante, a qualquer momento ou em qualquer momento. Veja lá o Salmo 91, verso 10 e verso 11, por favor. Salmo 91, verso 10 e 11. Diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em que, irmãos? Em todos os teus caminhos. Isso significa que o Senhor há de guardar em todos os lugares em que você vá, em todos os teus caminhos. Neste mundo inseguro, o Senhor, que é a nossa torre segura, promete nos guardar desde o romper do dia, desde antemanhã. E por último, e essa expressão aqui no hebraico, ela é de uma riqueza ímpar. Diante desse Deus que é presente, diante desse Deus que é refúgio, diante desse Deus que é fortaleza, diante desse Deus que faz com que eu resista aos terremotos, aos tsunamis, que faz com que eu permaneça firme em meio às instabilidades da vida, diante desse Deus que me protege dos perigos e ameaças, sabe o que cabe a mim e a você, quando as situações difíceis surgirem? Aquietar. Aquietar. Por mais difícil que pareça, e aí é um exercício de fé. Quando tudo está tão confuso, quando tudo está tão complicado, mas pastor, o que eu faço? Nada. Aquietai-vos. Aquietai-vos. É isso que diz lá o verso 10, que é o refrão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nem o refrão, verso 11, que é o refrão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No hebraico, essa expressão aquietai-vos é como se em português nós tivéssemos no local em que se exigisse silêncio e alguém fala alguma coisa, a gente fala assim, é isso, é o xi. Quando a gente está no ambiente hospitalar, né, às vezes alguém está, é isso. Essa expressão aqui. Porque nós devemos confiar no Deus que é exaltado na terra. É esse é isso, aquietai-vos. Sabe por quê? Porque a gente aprende que esse Deus que é torre segura, é Ele que vai agir, é Ele que vai intervir, é Ele que vai fazer. E aí, queridos, quando a gente aquieta, a gente dá a oportunidade
do Espírito Santo agir e intervir, primeiro em nosso coração. Porque é a paz de Deus que excede todo e qualquer entendimento. Na quarta-feira eu vou falar sobre isso. Estou falando sobre ansiedade, vou falar sobre isso com mais detalhes. É isso. Na Nova Versão Internacional, esse verso 10, está assim, olha: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Talvez a sua versão esteja assim, se é NVI. Parem de lutar, parem de se debater, parem de tentar resolver. Parem. E sabei que eu sou Deus. Queridos, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Nesse mundo de tantas incertezas e insegurança, a única certeza é saber que esse Deus que é torre segura há de agir em nosso favor. Aquietai-vos e deixe o Deus exaltado agir e intervir. E aí, diante de um Deus que é presente, diante de um Deus, por ser presente, Ele está a ouvir e a ver. Ouvir o meu clamor, ouvir a minha súplica, a ver a minha luta, a ver a minha dificuldade. Diante de um Deus que é refúgio, que é abrigo, que é amparo, que é constante na adversidade. Diante de um Deus que é fortaleza, que há de me fortalecer diante das situações difíceis, que há de renovar a minha força. Diante de um Deus que faz com que eu resista às adversidades da vida, às tempestades da vida. Diante de um Deus que há de me proteger dos perigos e ameaças. Só me resta sossegar e aquietar. Parem de lutar e sabei que Ele é Deus, que Ele é torre segura. Curve sua cabeça, feche seus olhos, por gentileza. E eu gostaria de orar por você nessa noite, e gostaria de lhe fazer apenas um convite. Diante de tudo que você viu, leu e ouviu, talvez essa noite seja a noite de você poder aquietar, parar de lutar e apenas confiar e descansar. Se esse é o seu desejo, eu gostaria de orar por você. E vou pedir para você se colocar de pé aí onde você está. Pastor, eu quero nessa noite entregar aquilo que precisa ser entregue a esse Deus que é torre segura, a esse Deus que é fortaleza poderosa, a esse Deus que é castelo forte. Eu quero confiar e descansar. Deus abençoe, Deus abençoe. Esse é o convite a você que quer confiar e descansar. Alguém mais que quer se juntar a esses irmãos? Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais? Só se colocar de pé aí onde você está. A você que está conosco online, Deus abençoe, minha irmã. A você que está conosco online, eu não estou lhe vendo, mas se esse é o seu desejo, Deus abençoe. Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe. Alguém mais? Confiar e descansar. Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe. Alguém mais? Quero orar por você. Confiar e descansar. Esse é o convite. É isso que eu vou apresentar ao Senhor nessa noite, apresentar a sua vida ao Senhor. Alguém mais? Quero orar por você. Confiar e descansar. Vamos orar. Pai querido e Deus de amor, aqui estão os meus irmãos e irmãs e
pela fé, creio que outros irmãos que estão cultuando conosco online também. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe o que eles estão apresentando a Ti. E nessa noite, ou nesse instante, eles estão agora confiando e descansando em Ti, que é torre segura, em Ti, que é castelo forte. O Senhor, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Que o Senhor possa estar agindo na vida dos meus queridos irmãos, que eles possam sair daqui realmente com a certeza que o Senhor já está agindo. Porque o teu convite é claro: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que eles possam sair daqui aliviados. É o que eu lhe peço, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, e o amor de Deus o Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com cada cristão espalhado por esse mundo. E os cristãos que aqui estão dizem amém e amém.